Boa noite. Boa noite para quem está aqui com a gente hoje ao vivo. Boa noite para todo mundo que está online acompanhando. Agradeço muito a presença de todos. Eu sei que hoje em dia tem muito evento online, é difícil chegar nos eventos presenciais. Para quem está fora de São Paulo, hoje é um dia chuvoso em São Paulo e quando chove aqui o trânsito fica bem complicado. Então agradeço muito o fato de ter gente aqui junto com a gente. Também queria aproveitar e agradecer o pessoal que ajudou aqui na organização do evento, nossos grandes parceiros aqui da Magic Talks, que têm sempre feito eventos maravilhosos, ajudado aqui na educação da equipe médica, do time de saúde do Brasil, em conhecer um pouco mais sobre a tecnologia. Então, começando aqui o nosso evento, a ideia que a gente criou era começar a trazer o que aconteceu depois do Covid. Isso tudo nasceu depois de um relacionamento que a Neuralmed, também a Almi e a Laura tiveram junto ao BID durante a pandemia. E aí a gente decidiu fazer um evento para juntar todos os pontos, juntar todos os aprendizados que a gente teve, tanto a própria Neuralmed quanto as outras startups ao longo desse processo. E também falar um pouco do que a gente vê daqui para frente dentro do mundo de inteligência artificial, obviamente voltado à saúde. Quem já me viu falando alguma vez, eu acabo começando sempre com coisas muito parecidas, que é tentar simplificar ao extremo o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre inteligência artificial no sistema de saúde. Muitos já viram a mesma palestra de sempre, então eu vou mudar um pouquinho, mas não muito. Eu sempre começo com essa foto, que automaticamente todos já entenderam na hora quando entenderam que isso é um cachorro, mesmo não necessariamente tendo visto exatamente esse cachorro, porque essa é minha cachorrinha. Inclusive, vou até mudar um pouco mais, né? Hoje é aniversário dela, então a gente tem um extra aqui para comemorar o aniversário dela. Mas por que eu trago essa foto dela? Porque, no fim do dia, nosso cérebro fez o que toda inteligência artificial faz. Ela viu uma coisa, olhou no nosso banco de dados de coisas que a gente já aprendeu, que já foi ensinado para nós, nossos pais, nossos avós, nossos parentes, todo mundo que ensinou, falando desde pequenininho, uau, uau, esse aqui é o cachorro, esse aqui é o gato. E é exatamente isso que nosso cérebro faz. As redes neurais do nosso cérebro fizeram isso. Então, eu sempre gosto de começar qualquer palestra de tecnologia e inteligência artificial na saúde, dando esse exemplo para entender que desmistificar, né? Não é aquele monstro de 7 cabeças, é uma coisa bem clara, é tentar realmente replicar o que o cérebro humano já faz. E se o cérebro humano já faz isso, né, por que é legal, por que é importante a gente fazer isso? Porque daí eu sempre dou esse exemplo. Eu mostro esses dois animais e aí a diferenciação e a identificação instantânea ficou um pouco mais difícil. Talvez alguém que estuda mais os animais, especialmente os gatos selvagens, vai saber a diferença entre esses dois animais que estão apresentados, mas ficou muito mais difícil. E aí a gente volta para os médicos da sala, os médicos que estão online. Se eu mostro essas duas imagens, aí fica muito mais fácil. Um olho não treinado vai saber que são diferentes, do mesmo jeito que a gente sabia que era diferente antes, mas um olho médico vai saber as alterações específicas que tem em cada um desses pulmões, ou até um outro exemplo aqui, então, comparando um pulmão normal com um pulmão com uma alteração, um não médico vai falar, não, são diferentes. Um médico já vai bater o olho e entender isso. E é isso que a inteligência artificial vai fazendo. Obviamente, durante o Covid era muito importante exatamente isso, a visão do pulmão. E por que isso, né? E aqui é um outro exemplo que quem já me viu falar um pouquinho eu uso, mas acho que é super importante para trazer o ponto, que é a visão do que a gente mostra na tela. Nosso cérebro, em segundos, viu isso e falou, não, tem 2 pontos vermelhos. Eu nem precisei perguntar quantos pontos tem na tela. Todo mundo, na hora, pensou isso. Como nossos médicos que estavam aqui viram aquele raio-x e sabiam qual tinha uma chance de ter Covid e qual estava saudável. O problema é que o sistema de saúde é isso aqui. É um monte de gente saudável com algumas pequenas pessoas doentes no meio do caminho. E essas pessoas que o sistema de saúde, especialmente os médicos, os experts, precisam encontrar. E é aí que a inteligência artificial começa a fazer seu trabalho. Porque, como a gente acabou de entender, a medicina é uma ciência de exceções. A população, na média, é saudável. É importante a gente encontrar esses não saudáveis e tratar o mais cedo possível. E gera muito dado, né? Então, por isso que está tendo
cada vez mais startups, mais iniciativas como a do BID, de trazer recursos, tanto financeiros quanto técnicos, de apoio a startups de saúde, porque o sistema de saúde gera muito dado. Então, basicamente, hoje, 30% de todos os dados gerados do sistema de saúde do mundo vêm do sistema de saúde. E cresce num ritmo impressionante. Cresce a 36% por ano, o aumento de dados gerado pelo sistema de saúde. Isso tudo são dados antes da pandemia. Agora, com a pandemia, todo mundo fazendo consultas online, interagindo mais online com o sistema, esse número só tende a crescer. E aí, só mais uma brincadeirinha, né? E aí o que acontece? Os médicos ficam assim, tentando procurar as agulhas no palheiro, tentando encontrar quem são esses pacientes que precisa tratar e o que esses pacientes têm, tentar entender toda essa história desse paciente. E a tecnologia tem uma chance de, talvez, fazer isso, facilitar um pouquinho a vida dos médicos e mostrar exatamente onde está a agulha e falar, médico, agora vai lá e faz o seu trabalho, ajude o sistema de saúde. E essa é uma frase que é muito importante e é sempre legal pensar que o sistema de saúde tem que voltar a tratar paciente, né? Com essa enxurrada de dados, o sistema de saúde passa muito tempo, basicamente, minerando dado e tentando entender o que está acontecendo, enquanto não é o melhor uso da hora de um médico, do enfermeiro que está lá frente ao paciente. Obviamente, o Covid-19 foi um grande divisor de águas para isso. Não só pelo conhecimento e tudo que a gente vai apresentar um pouco do que a gente aprendeu, do que as startups que vão falar aqui um pouco aprenderam, mas também o que fica de legado. A tecnologia na sua interação com a saúde antes e depois da Covid foram muito diferentes. E aí eu volto para esse exemplo, né, que eu mostrei alguns poucos pontinhos vermelhos com vários pontos azuis. A Covid, que foi uma coisa que travou o sistema de saúde, o que fez foi basicamente isso. Aumentou alguns pontos vermelhos. A população continuou, na grande maioria, saudável, mas a proporção de doentes mudou um pouquinho e o sistema precisou de muita ajuda. E é aí que a gente começa a entender o poder da inteligência artificial e de várias outras tecnologias em ajudar exatamente nisso, em trazer esses pontinhos vermelhos e trazer eles para frente de quem precisa estar lá para atender. Então, só uma abertura super rápida. Acho que a parte legal agora é o que vem agora, que é os aprendizados das outras startups junto com a gente e também as palestras que vêm a seguir aqui dos nossos experts. E para ajudar nessa mesa redonda, eu queria convidar um grande amigo da Neuromed, Dr. Gustavo Meirelles. Aqui agora a gente está com mais 2 pessoas para interagir com a gente e participar desse evento. Aproveitando o mundo digital que a gente tem hoje, eles estão de forma online, cada um num canto do Brasil. Então temos o Bruno e o Hugo representando a Almi e a Laura, respectivamente. Quiserem se apresentar? Show de bola. Prazer, pessoal. Sou o Bruno. Obrigado aí, Anthony, Dr. Gustavo. Prazer em revê-lo. Parabéns aí pelo evento, pessoal da Neuromed, do BID, da MedTalks. Eu sou o Bruno, eu sou responsável pela operação da Almi aqui no Brasil. E um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da nossa experiência. Quer se apresentar? Sim. Bem, boa noite, pessoal. Já conheço muitos que estão aqui, incluindo o Bruno e o Anthony, obviamente. Meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou vice-presidente médico do Grupo Aliar e também tenho uma participação em diversas startups na área de saúde, inclusive como mentor aqui também da Neuromed e da Almi. Então, 2 das que estão aqui envolvidas têm uma parceria muito grande e a Laura também, conversei bastante com eles recentemente.
Então, tenho o prazer de estar aqui com diversos amigos e conhecidos, e de mediar também essa mesa, né, entre os três aqui. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês três primeiro, vou deixar talvez os dois que estavam online falarem primeiro, e depois você, Anthony. Durante a pandemia, né, nós, bem, embora a gente ainda esteja conceitualmente numa pandemia, Covid-19, estou dizendo aí principalmente ao longo dos últimos 2 anos, nós tivemos diversos projetos de inovação, e, felizmente, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, patrocinou alguns desses projetos, né, projetos, inclusive, que fizeram com que as startups de vocês pudessem desenvolver alguns produtos, serviços para o combate à pandemia de Covid-19. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, talvez começar aí pelo Bruno, depois Hugo, depois Anthony, o que foi desenvolvido, né, pela Almi, Laura e Neuralmed, e como que vocês estão enxergando também esses produtos daqui para frente. Essa seria a primeira pergunta. Eu começo com o Bruno. Tá ótimo. Obrigado, Dr. Gustavo. Então, de forma resumida, o projeto que a Almi desenvolveu em parceria com o BID foi um projeto de conexão de especialistas. Então, né, o que nós tentamos endereçar nesse projeto foi a questão da falta ou do número reduzido de especialistas no Brasil, inclusive como você, né, doutor Hugo, infectos, pneumos, que a gente pudesse levar, então, o conhecimento desses especialistas para atenção básica e regiões onde dificilmente você teria a possibilidade de ter um especialista presencial, né, presencialmente. Então, o que nós desenvolvemos foi um projeto junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. É um projeto que foi chamado de Conecta Covid, inclusive, depois, caso vocês queiram, tem, né, matérias em redes sociais, um vídeo super interessante do projeto, que consistiu em conectar pneumologistas, infectologistas e neurologistas a 4 ou 5, acho que foram 2 hospitais e 3 unidades básicas de saúde de Salvador, então os gripários e os hospitais referências de Covid, para que pacientes, tanto durante a fase aguda de Covid, quanto no pós-Covid, pudessem ter a avaliação de um especialista de forma remota. Tanto para a Covid, e um fato interessante do projeto, por questões operacionais, a implementação acabou se dando de forma um pouco tardia, mas nós conseguimos pegar o pico da Omicron, que foi no início desse ano. Então, assim, mesmo os profissionais, né, já tendo tido uma vivência de quase 2 anos de pandemia, nós observamos que, mesmo assim, o projeto foi altamente relevante e gerou um impacto muito positivo, mesmo os médicos tendo o conhecimento e o manejo do paciente de Covid. E também a gente pôde ter a experiência de avaliação e acompanhamento dos pacientes com efeitos da Covid longa, né, ou do pós-Covid, com efeitos neurológicos. Então, esse foi o nosso projeto. Tá ótimo, obrigado. Bem, vamos passar agora então para o Hugo para falar sobre a Laura, né, e o que vocês desenvolveram ao longo da pandemia, de projetos também, especialmente com essa parceria com o BID. Claro, né, perfeito. Queria agradecer, né, o espaço aqui também por poder falar aqui, compartilhar essa experiência, que é uma experiência muito importante. Tudo e que o Bruno já estava comentando ali, o interessante é isso, mesmo que o timing foi um pouquinho depois, pegou a Omicron, mas com certeza estruturou um processo, estruturou uma solução que vai se perpetuar depois nesse momento pós-pandêmico, né? A gente, eu acho que é legal contextualizar e contar um pouco desde do comecinho da história, rapidamente. A gente começou em 2016 como um projeto muito focado, um projeto que ele vem principalmente aí da união de 3 fatores, né? O Jaque, que perdeu a filha dele por causa de sepsis, por causa de complicações e diagnóstico tardio da sepsis. O Cris, que é o atual CEO e é cientista da computação, e eu que trago essa visão médica, né? A gente, lá em 2016, por diferentes motivações, acabou se unindo e fazendo um projeto focado em sepsis. E o que a gente percebeu é que a sepsis, na verdade, ele era um pontinho do iceberg do real problema, né? A sepsis, ela é uma proxy, né? Uma aproximação
ela consegue tangibilizar o modo como a gente cuida e a gente oferece saúde. E o modo como a gente oferece saúde hoje, infelizmente, é um modo extremamente caótico. Ele é ineficiente, ele tem vários processos que acontecem ao mesmo tempo, e você tem dificuldade de identificar, muito bem como o Antônio mostrou, a dificuldade de identificar aqueles pacientes que eles são efetivamente quem está ruim, né? Quem está piorando, quem está tendo uma piora clínica, né? Só um pouquinho, vou pegar o telefone, acabou de ligar. Só um pouquinho, deixa eu desligar só um pouquinho. Então, acho que enquanto o Hugo não volta, vou passar para o Anthony, depois o Hugo complementa. Né? Então, Sem problemas. já voltou. Eu, vou deixar vocês. Eu ia passar para o Anthony aqui, Hugo, mas se você quiser, pode A minha complementar aí, filha, depois o Anthony termina. sabe como que é home office, né? Eu avisei aqui, eu tô isolado no quarto, mas minha filha deixou o telefone dela aqui no... e a amiga dela ligando, desculpa. O meu tá desligado, né? Não, E como estava conversando, lá em 2016 a gente fez a ideia do projeto, a gente percebeu que o problema da sepsis era um problema global, né? Um problema sistêmico do modo como a gente faz saúde, entrega saúde, e muito o que eu estava comentando, eu gostei bastante daquele slide do Anthony, mostrando vários pontinhos azuis e aqueles pontos vermelhos perdidos. Imagine você com uma quantidade de dados gigantesco, uma quantidade de processo, confusão, quem está na linha de frente sabe que é caótico, né? Você tem que ver muita coisa ao mesmo tempo. Como você vai identificar aqueles pontinhos vermelhos, né? E nesse momento a gente criou esse projeto de olhar um passinho para trás, não só para sepsis, mas para deterioração clínica, que é uma causa de piora clínica dentro do hospital, né? Você tem um desfecho morte ou transferência para UTI, para identificar aquele paciente que estava em piora clínica usando a machine learning. Quando surgiu a COVID, isso daí em 2016 até 2019 a gente trabalhava mais em projeto, em 2019 efetivamente começou com um olhar mais profissional, digamos assim, né, mais avançado. Em 2020, então, veja que a gente teve o começo da nossa maturidade, começou em 2019, 2020 já veio a pandemia. E os próprios hospitais começaram a perguntar para a gente daí, como que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar, e como o Bruno muito bem comentou, o grande problema naquele momento era uma alta demanda com um recurso que já era sobrecarregado. Então, a gente trouxe aqui pegando o link com a solução e o patrocínio e ajuda do BID, a gente trouxe o conceito de alguns produtos que a gente já usava para fora da saúde, até 2016, 2019 é bootstrapping com saúde, com projetos fora da saúde, por exemplo, os projetos que faziam relacionamento com o cliente. E a gente trouxe esses conceitos para dentro de casa para construir uma ferramenta que a gente chama de Laura Care, que ela agrega uma primeira camada, uma conversa com o paciente através de NLP, né, para você potencializar e otimizar o relacionamento. A partir do momento que você identifica algum sintoma, vai para um symptom checker, que vai classificar o paciente e vai acompanhar também o paciente por 7, 10, 14 dias, né? Grande parte desses pacientes tinha uma evolução favorável, tem uma evolução favorável, então isso possibilitou que uma organização da fila, uma melhor uso dos recursos, tanto do sistema público quanto privado, para atender essa população da Covid, né? Tá ótimo, bacana. Eu vou passar para o Anthony agora para contar da Neuromed, né? O que vocês desenvolveram durante a pandemia. Perfeito. Foi super legal ouvir primeiro os dois, porque a gente vê que os problemas da saúde vão se convergindo, né? Tem um problema de falta de especialista, tem um problema de organizar fila e entender isso. E aí eu também vou fazer que nem o Hugo e contar um pouquinho da nossa história, porque a gente nasceu em 2018 com a ideia de, no começo, trazer soluções de inteligência artificial com base em análise de imagem para o mundo de radiologia, começando com raio-x. Então, a gente começou em 2018 olhando o raio-x, olhando exames que são feitos no pronto atendimento de forma com maior volume. E aí, quando estourou a pandemia, né, e a gente viu o mundo inteiro precisando identificar e triar os pacientes, muitas vezes por exames de imagem do pulmão, porque muitas vezes, ainda mais no começo, quando a gente fez o projeto com o BID, quando a gente começou a desenvolver, nem exames ainda a gente tinha muito, né? Estava muito no comecinho, estava muito difícil conseguir exame para detectar se realmente tinha ou não tinha, estava muito mais pelas condições clínicas ainda.
Então, o projeto que a gente trouxe para o BID foi ampliar e melhorar os nossos algoritmos de análise de raio-x de tórax, ao ponto dele conseguir identificar Covid-19 pela imagem do raio-x. A gente sabe que o passagem de vidro fosco não é usualmente identificado por raio-x, mas a nossa provocação ao BID foi muito específica ao Brasil. A gente sabe que aqui em São Paulo, onde a gente está, é muito fácil você conseguir ter acesso a um hospital com um tomógrafo que vai conseguir fazer essa análise. Mas isso não se repete assim que você sai a 15 quilômetros em qualquer direção daqui de onde a gente está nesse momento. Com certeza você não vai ter tanto acesso a tomógrafos, ainda mais se você sai do estado de São Paulo e vai para regiões mais carentes. Então a ideia era a gente conseguir fazer com que o algoritmo chegue ao ponto de chegar em algum nível de assertividade em avisar os não especialistas que estão lá com o raio-x na frente deles e falarem, esse paciente tem alta chance. Muda o curso de tratamento desse paciente com base nisso, porque os médicos generalistas estavam inseguros, eles todos precisavam virar que nem o Hugo, pneumologistas, infectologistas do dia para a noite no Brasil inteiro. E, obviamente, pessoas que moravam longe de hospitais, assim, o que eu faço com esse paciente? Será que eu já falo para ele percorrer 200 quilômetros, chegar num hospital que vai ter uma UTI, que vai ter um tomógrafo, que vai ter um RT-PCR para conseguir diagnosticar esse paciente, ou será que eu posso ficar aqui? Eu não sei o que está acontecendo, né? A gente teve que transformar todos esses generalistas em especialistas. Então, o nosso projeto foi esse, foi aprimorar e melhorar nossos algoritmos de raio-x, ao ponto de ele conseguir realmente entender e identificar se aquele paciente era realmente um paciente com grande chance de ter Covid ou não, e colocar isso principalmente nos hospitais públicos, hospitais que têm menos acesso a equipamentos de ponta, porque o Brasil, diferente do resto do mundo, acabou usando muito o tomógrafo como o equipamento de triagem. A gente sabe que o resto do mundo, inclusive países como Estados Unidos, Israel, vários países da Europa, usavam raio-x de tórax, até colocavam raio-x portátil no estacionamento para nem deixar entrar o paciente. O Brasil foi um pouco diferente, e a gente decidiu a tese antes de ver essa adaptação do Brasil, mas a gente acreditava muito nisso, né? Que o único jeito da população inteira ter acesso a algum tipo de triagem inteligente era a gente fazer isso via o raio-x de tórax, especialmente a máquina de raio-x que a gente consegue encontrar na grande maioria de qualquer PA, qualquer pronto atendimento que tenha, tanto público quanto privado. E aí a gente conseguiu colocar, você perguntou um pouco dos resultados, né? A gente acabou conseguindo colocar logo no começo em alguns, acho que foram 12 ou 14 hospitais, principalmente ainda no estado de São Paulo, exatamente essa ferramenta de triagem, onde passaram centenas de milhares de raio-x de tórax e foram triando por nós. Mas eu já falei bastante, depois eu conto um pouco dos resultados disso. Não, excelente. Agora a gente pode passar para a segunda pergunta aqui. Eu vou começar com o Hugo e aí depois Antônio pode contar um pouco mais dos resultados e também emendar na resposta dessa pergunta, e aí termino com o Bruno. São 3 startups aqui, né? Alme, Laura, Neuralmed, que, diferente da imensa maioria das startups, não só brasileiras, mas mundiais, sobreviveram àquela fase inicial em que a maioria das startups morrem, né? E eu vejo as 3 aqui como startups já bem maduras, com produtos maduros e muito bem colocadas no mercado, e que, ao mesmo tempo, têm aproveitado, por exemplo, programas como esse do BID para conseguir se desenvolver ainda mais, elaborar novos produtos e serviços. E é o que eu queria ver, olhando daqui para frente, né, do que passou, o que vocês fizeram e que tiveram aprendizado durante a pandemia, o que fica de aprendizado, não só para uma eventual outra pandemia, mas o que mudou com a pandemia no dia a dia das startups, no desenvolvimento de vocês, no foco para frente. Eu vou pedir para o Hugo começar falando sobre Laura, e aí depois Anthony fala de Neuralmed e o Bruno fala da Alme. Ótimo, isso é uma excelente pergunta, né? Porque no final do dia é isso que a gente precisa, isso que a gente quer, né? O que a gente aprendeu, né? O que a gente caiu, o que a gente conseguiu se reerguer, para os outros também compartilhar essa experiência e a gente conseguir crescer junto, né? E eu gostei bastante do tema do evento, né? Que é a tecnologia como copiloto da saúde. E de uma forma paradoxal, talvez, olhando aqui, a tecnologia ela veio com uma potência, ela veio com uma expectativa, uma estimativa de que ela resolveria todos os problemas
que ela seria disruptiva no sentido dos outros mercados, seja fintech, seja da mobilidade, né? Você vê a tecnologia realmente quebrando paradigmas e mudando o jeito de relacionamento. E o que a gente aprendeu e que eu aprendi pessoalmente muito é que essa dinâmica não funciona para a saúde. A gente tem que ter humildade, saber que se você for sair quebrando e fazendo disrupção na saúde, isso não necessariamente vai ser uma coisa boa. E a gente precisa ser realmente tecnologia um copiloto dessa saúde, que quem é o piloto efetivamente é o ser humano. Então, um aprendizado que, de ponto de vista prático e de ponto de vista da ponta, é que tecnologia sozinha, ela é uma ferramenta, ela é um meio para alguma coisa. A gente precisa sempre estar alinhada com um propósito e principalmente uma identificação de um problema real de dentro da saúde. A gente começou olhando para trás no projeto que a gente fez para o BID, acredito que vocês também têm, o Anthony mesmo comentou que tinha uma provocação de raio-x e mudou para tomografia, né? Eu acho que isso é bem interessante. A gente também tinha uma provocação muito em hospitais, colocar mais em hospitais a ferramenta de triagem e também usar a inteligência artificial para tentar identificar padrões de resposta dos pacientes. O que a gente aprendeu aí, especialmente com o BID, foi que essa segunda parte da inteligência artificial para identificação de padrões, a gente não teria tempo hábil para conseguir ter label e você classificar os pacientes com inteligência artificial. Então, a gente deu um passo para trás, usou uma regra simples, um symptom checker simples, para fazer essa classificação e realocou a machine learning, a inteligência artificial, na NLP para melhorar o relacionamento com o paciente. E outro ponto dos hospitais que eu estava comentando, a gente viu que essa ferramenta, ela funcionava muito bem em sistemas de autogestão. Então, ao invés de ter só hospitais sozinhos, como organizador de fila, se você tivesse um sistema dentro de um sistema, inserido um sistema de autogestão, ele teria maior potência. Então, a gente percebeu que as prefeituras, que a gente teve uma boa entrada em prefeituras, foi um ponto positivo. E, além disso, grandes redes verticalizadas ali, elas também têm por causa que são autogestão, elas também, quem detém o hospital e o plano de saúde, ele geralmente tem um benefício e tem uma adesão maior a essas ferramentas. Então, o que eu colocaria aqui de aprendizado, o principal aprendizado é que a saúde é sistêmico, é complexo, e as soluções da saúde, elas que usam tecnologia, tem que usar a tecnologia como uma ferramenta. Aqui a gente sempre coloca em foco inteligência artificial, machine learning, mas eu acho que você vai escolher a ferramenta de acordo com o problema que você tem e com as possibilidades de solução daquele problema. Um outro aprendizado é que é tudo muito dinâmico em sistemas, em pandemias, assim, então você tem que realinhar o teu norte a cada pouco tempo. Isso deu muito gás para você ser nesse novo termo usado, antifrágil, né? Porque você vai aprendendo com os erros e vai realinhando o teu norte. E, eu acho que esses daí são os principais achados e resultados que a gente teve dentro da nossa ferramenta. Olhando para a Laura Care, o que a gente teve começou com o PA digital e ampliou, entendendo que isso poderia ser usado para outras entidades. Então, hoje, com a mesma ferramenta, com preceitos tecnológicos, a gente tem soluções para, além de triagem dentro do hospital, organização de fila. Uma coisa muito bacana foi a alta segura, então essa transição do paciente hospitalizado para fora do hospital, conseguir realmente quebrar as paredes do hospital e interagir com o paciente fora do hospital, e dentro de um contexto um pouquinho mais crônico, longitudinal, acompanhar também os pacientes com hipertensão, diabetes, usando o mesmo racional, que é basicamente ter um relacionamento com o paciente, fazer questionários validados de envio automático, e na ponta ter eventualmente teleconsulta ou um teletext, né, texto, com um profissional de saúde, navegadores, e você acompanhar tanto no agudo, quanto na deshospitalização do paciente, quanto no contexto mais crônico de hipertensão e diabetes. E tudo isso muito centrado em dados e muito data-driven. Como a gente criou a ferramenta, a gente consegue estruturar os dados. Então, é uma ferramenta que, nos hospitais, a gente integra os dados, e no Laura Care, fora do hospital, e nessa transição, a gente tem a possibilidade
de estruturar os dados do jeito que quer, e daí ele já entra em casa de uma forma mais organizada. Acho que esses foram os principais resultados e aprendizados nesse momento, nesses 2 anos, né? Beleza, Hugo, obrigado. Vou passar para o Anthony agora. Pô, eu estou gostando que as cabeças estão muito alinhadas mesmo à distância aqui, porque acho que o grande aprendizado nosso foi exatamente esse, né? O quem usa e como usa na ponta, né? Se você olha os números, nosso projeto foi um sucesso. Vários hospitais usando, centenas de milhares de exames analisados, mas acho que a pandemia nos deu um grande aprendizado que eu sempre falo do mesmo jeito, né? Que eu acho que a gente descobriu um problema que a gente chama do problema do e aí, né? A gente estava lá colocando nossa análise de raio-x no pronto-socorro, a gente colocava lá, ó, pronto-socorrista, está aqui, ó, esse paciente está com uma grande opacidade pulmonar, que tem cara de ser uma pneumonia viral e não bacteriana. Ele falou, legal, e aí? Assim, como e aí? Deve ter Covid, trata esse paciente. Eu falei, cara, todo mundo que está no meu pronto-socorro hoje tem Covid. Não tem ninguém que não tenha Covid. Preciso saber mais desse cara. Preciso saber se ele, como está a oxigenação, se ele tem alguma comorbidade, como está o MC. Eu preciso saber um monte de coisa desse paciente para decidir os poucos leitos para quem eu atendo. Todo mundo aqui deve ter Covid. Alguns vão para casa, alguns vão internar. E esse problema do e aí nos fez dar um passo para trás, né, também. E olhar o que a gente tem no nosso core. E o nosso core é isso, é analisar dados e ajudar o sistema a fazer decisões data-driven. Como a Laura, a gente também usa NLP, mas a gente usava só para dentro de casa, para ajudar nossos treinamentos, né, principalmente de linguagem natural. E a gente começou a olhar em como a gente conseguiria fazer com que a gente desse todas as respostas para a equipe assistencial e resolvesse esse problema, né? Porque não adianta eu estar lá dando uma solução, dando uma ferramenta que ele não precisa. É o que o Hugo falou. Nenhum hospital precisa de inteligência artificial. Ele precisa de uma ferramenta que resolva o problema dele, que naquele momento era triar os pacientes que estão críticos no pronto-socorro e que hoje continuam sendo. Você precisa saber quem são os pacientes. E aí a gente deu esse passo para trás e decidiu olhar como desenvolver ferramentas sistêmicas em vez de ferramentas departamentais. Porque o paciente não é um paciente da radiologia, ou da cardiologia, ou do pronto-socorro. Ele é um paciente do sistema inteiro. Uma alteração de um departamento vai alavancando com outras e isso vai piorando a condição do paciente como um todo. Uma condição cardíaca pode evoluir para uma condição pulmonar. A gente vê uma arritmia que foi identificada no ECG e pode virar uma embolia pulmonar, pode virar um AVC isquêmico. Você tem tantas alterações que vão passeando por departamentos. Então, como que a gente faz para olhar o paciente como um todo? E é isso, né? Quando eu falo com o pessoal do BID, eu falo que nosso projeto foi um sucesso e uma falha, porque no momento a gente não conseguiu entregar o valor maravilhoso que a gente queria entregar para os médicos, mas, por outro lado, a gente fez o que prometeu, a gente triou as imagens, mas a Neuralmed saiu da pandemia e saiu desse projeto com o BID como outra empresa, uma empresa que hoje já monitora perto de 4 milhões de pacientes, procurando pacientes que podem ter ou não alterações crônicas e trazendo eles para os pilotos, né, os médicos os assistenciais que cuidam desses pacientes. Falam assim, esse paciente tem altíssimo risco de ser diabético ou de ser hipertenso e que não fez um exame de sangue, não fez nenhum tipo de exame, mas que identifique e que crave aquele tratamento. E trazer aquele paciente para dentro, né? Então, o mesmo conceito de fazendo só para raio-x, mas olhando o paciente como um todo. E isso foi o que mudou totalmente a Neuralmed de uma empresa de radiologia para uma empresa com o paciente no centro, olhando todos os tipos de dados de saúde, sejam eles imagem ou texto, para vários tipos de alterações. Então, assim, foi uma mudança total de paradigma. Mas isso só aconteceu porque o setor mudou também, né? Você perguntou os aprendizados. Esse foi todos nossos. Mas isso só aconteceu porque o sistema de saúde, que antes falava, inteligência artificial não quero, é meu inimigo, vai me roubar meu emprego, vai me substituir, sentiu na pandemia a necessidade de ajuda. E falou, peraí, esse cara pode ser um belo de um copiloto aqui nessa nossa prova, nessa maratona que todos os médicos estavam trabalhando, que não era uma maratona mesmo. O pessoal virava 40, 50 horas direto lá tentando salvar vidas e precisavam de ajuda, e qualquer ajuda era bem-vinda. E começaram a entender que a tecnologia poderia ser esse aliado. Então, o mundo abrindo essa porta, a Neuralmed viu e mudou totalmente como empresa para entender o que o paciente precisava e o que o médico e os enfermeiros, toda a equipe assistencial ia realmente usar no dia a dia. Acho que esse foi os dois lados do aprendizado. Muito bom, Anthony. E aí vou passar aqui para encerrar essa pergunta, né,
para o Bruno, para falar sobre a Alme também, o que a Alme teve de aprendizados também durante a pandemia. Perfeito. Só para esquecer, acabei esquecendo de comentar da empresa. Então, a Alme é uma multinacional japonesa, né? Um venture japonês. E o interessante desse projeto é assim, então a Alme tem uma série de ferramentas e soluções de tecnologia para a área da saúde, principalmente voltadas à comunicação e integração de rede. Mas grande parte do nosso portfólio, da nossa atuação, sempre foi em doenças agudas ou em redes de urgência e emergência. Então, nossa principal área de atuação sempre foi o AVC, o infarto, né? Doenças tempo-dependente, onde o diagnóstico, cada minuto conta, né? Então, assim, de encurtar a distância entre o diagnóstico e o tratamento do paciente. E esse projeto do BID, acho que a primeira coisa interessante foi nós sairmos um pouco desse mundo da urgência e emergência e irmos para a atenção básica, né? Que é uma outra realidade com outros desafios. Então, acho que esse foi um desafio interessante para nós. Aprendizados que nós tivemos durante a pandemia, acho que foram vários. O Hugo e o Anthony citaram, com certeza, alguns muito interessantes. Uma percepção que eu tive é assim, nossa expectativa era, e acho que talvez o pessoal da Laura, da Neuralmed, também vivenciou isso, que foi, durante a pandemia, nós, principalmente sendo uma empresa de comunicação, achávamos que surgiriam diversas e inúmeras oportunidades de mercado. De fato, algumas surgiram, mas não da forma que nós esperávamos. Então, assim, eu acho que a pandemia acelerou a adoção de tecnologia em algumas frentes, sejam elas na iniciativa pública, privada e na indústria. Porém, eu observo ainda, e acho que o Hugo trouxe um pouco disso, a medicina e os médicos ainda muito analógicos, né? Então, a tecnologia tem evoluído e eu, antes de trabalhar na Alme, eu tive outras experiências fora da área da saúde, né? Sempre na área de tecnologia, em outros segmentos. Eu acho que ainda a medicina, ela está muito avançada, mas os sistemas, os órgãos, os médicos ainda estão um passo atrás assim nessa adoção tecnológica. Então você vê hospitais de grande porte ainda fazendo relatórios no papel, médicos fazendo contabilidade na ponta do lápis. Então é um pouco interessante, né? Coisas fantásticas avançam na medicina e curas de doenças e robôs, etc. E por outro lado, a gente ainda vê um pouco dessa distância. Um aprendizado que para nós foi muito forte, e foi, acho que o que o Hugo trouxe também, é a questão de que a tecnologia sozinha não resolve absolutamente nada. Então, eu acho que a tecnologia, sem dúvida, ajuda, ela faz parte de uma engrenagem, ou faz parte da solução de um problema, mas no fim do dia, quem está à frente, quem resolve são os médicos, enfim, os gestores, que acho que estão realmente para resolver problemas e salvar vidas. Acho que a questão da falta de profissionais ficou mais clara ainda na pandemia, né? Então, alguns números que para nós foram muito interessantes, e que eu confesso que eu não tinha esse conhecimento. No Brasil, daí o Hugo pode me corrigir, mas tem mais ou menos 3, 4 mil pneumologistas, certo? E também menos de 4 mil infectologistas, ou seja, mesmo num cenário utópico que você quisesse, né, falar, pessoal, vamos pôr um médico em cada município do Brasil, já seria impossível. E a gente sabe que muitos desses profissionais estão concentrados nas grandes capitais, e muitos desses nas capitais atuam só na medicina privada, né? Então, quando a gente olha o SUS, tem um desafio ainda maior. E acho que um pouco do que o Anthony trouxe também como aprendizado foi a questão da triagem, né? Então, sem dúvida, para nós ficou muito claro a importância da triagem, e um dos aprendizados e resultados do nosso projeto foi esse, né? Numa situação de caos ou de superlotação de hospitais, com falta de profissional, a triagem tem um papel fundamental, né, nesse cenário, onde muitas vezes muitos pacientes, acho que como o Anthony falou, né, todo mundo está com Covid, todo mundo que está lá, enfim, tem algum sintoma gripal, então como você
com ferramentas e processos de triagem, consegue definir qual paciente deveria estar em qual local, né? Então, um paciente que não deveria ter saído da atenção básica, ido para uma UPA, e um paciente que saiu de uma UPA, ido para um hospital de alta complexidade, ocupando leitos e recursos, e pacientes, por outro lado, com gravidade, não tinham leitos suficientes nos hospitais de referência. Então, acho que foram alguns desses aprendizados nossos e, sem dúvida, foram muito interessantes. Excelente, Bruno. Eu vou passar para uma última pergunta. A gente tem 5 minutinhos, então vou pedir para cada um responder aí em 1 minuto. Um ponto que eu acho super relevante, que é o seguinte: bem, pós-pandemia, o mercado de saúde com diversas pressões. A gente tem, de um lado, uma pressão de custo muito grande. Vocês devem ter visto agora recentemente os planos de saúde anunciaram bem pela primeira vez um prejuízo operacional, né, no trimestre completo. Temos, ao mesmo tempo, também um aumento de despesas na saúde de forma geral, seja por forma de novas tecnologias, novos procedimentos, e as health techs, assim como outras startups, muito pressionadas também com geração de resultados, um momento em que ficou mais difícil também o acesso a novos investimentos. E eu vejo tudo isso como grandes oportunidades. Eu queria entender de vocês, e aí vou pedir para cada um focar em 1 minutinho, o que vocês veem agora, o papel das empresas de saúde, como as 3 aqui, Alme, Laura e Neuralmed, nesses próximos passos, né, no futuro breve, onde vocês acham que a tecnologia realmente vai atuar como copilota da saúde. Vou começar, então, agora com o Anthony, depois a gente passa para o Bruno e termina com o Hugo. Boa, obrigado. Eu acho que a gente teve essas discussões recentemente, né? A gente tem todos discutindo o que a gente acredita, e surgiu uma frase nas nossas conversas que eu acho que cabe super bem aqui com o título do evento, né? Que é a tecnologia como copiloto da saúde. O que a gente fala, nossa missão aqui como empresa, e o que a gente acredita que dá para fazer daqui para frente, entendendo agora essa abertura de dados que o sistema está dando para as startups, é o nosso papel. E o nosso papel hoje, como uma startup, uma health tech, voltado ao sistema de saúde, e especialmente hoje, olhando essa questão de ajudar a prevenir alterações nos pacientes, a gente acredita muito que o sistema de saúde precisa deixar de ser o sistema de saúde não trabalha como sistema de saúde, né? Ele trabalha como um sistema de doença, e tentar trazer de volta ao sistema de saúde. E por que eu falei do copiloto, né? Porque a gente brinca que com as nossas tecnologias e nossos dados, talvez a gente consiga fazer o sistema de saúde deixar de trabalhar como funilaria e talvez trabalhar um pouquinho como autoescola. Acho que deixar com essa frase aqui que tem a ver com o copiloto. Muito bom, Anthony. Legal, vamos ouvir o Bruno agora. Perfeito. Então, em 1 minuto, tentando resumir, realmente o mercado de saúde, com pandemia, está passando por uma série de transformações, mas eu acho que assim, nós todos como health techs, imagino que tem outras health techs aqui, né, nos ouvindo, eu acho que o Hugo trouxe, acho que é importante sempre termos humildade, termos, óbvio, um propósito, e acho que não existe nenhuma solução que vai resolver todos os problemas de uma instituição ou da jornada de um paciente, então identificar onde, né, você consegue fazer a diferença. E, sem dúvida, acho que um desafio, como o Dr. Gustavo trouxe, né, a questão financeira, nós normalmente somos soluções que entramos na linha de custo, né? Dificilmente a gente entra com um produto que o hospital vai revender e vai receber reembolso do convênio do governo. Então, é um desafio adicional da gente conseguir mostrar que a nossa solução, através de um custo, vai gerar uma série de otimizações para o hospital e que, no fim do dia, vai trazer, né, uma economia e uma geração adicional de valor. Excelente, obrigado também, Bruno. Eu vou passar agora para o Hugo, para encerrar. Obrigado. Indo muito na linha do que os dois comentaram, o Anthony e o Bruno, acho que é inaceitável que a gente tenha um sistema de saúde ineficiente agora em 2022, 2023. A gente não pode aceitar que o sistema de saúde que cuida do que é mais importante para a humanidade, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, ele seja falho, tenha tantas falhas e por questões
simples, talvez processuais, talvez não, por ser um sistema que não funciona em vários aspectos e tem muito desperdício. Então, o que a gente quer e que eu acho que a Health Tech pode trazer é trazer um olhar focado em eficiência, melhorar cada vez mais a eficiência da saúde através de uma organização dos dados, mostrar exatamente onde estão aqueles actionable insights, onde você pode fazer as intervenções corretas para você gerar cada vez mais valor para o paciente, cada vez mais valor para aquele sistema de saúde com uma diminuição progressiva dos recursos. E isso que eu acho que através da tecnologia e através, claro, de processos, pessoas e toda a metodologia ágil que as health techs podem contaminar, sim, o sistema de saúde, né? Positivamente falando. Excelente também, Hugo. Muito obrigado. Bem, eu queria novamente agradecer o convite por estar aqui, agradecer a presença de todos vocês. E aqui a presença e participação do Anthony, representando a Neuromed, do Hugo, representando a Laura, e o Bruno, representando a Alme. Eu vou devolver a palavra agora, então, aqui para o Anthony, para dar continuidade ao evento. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Bom, obrigado pessoal. E agora dando continuidade aqui, indo perfeitamente aqui com os temas falados de todos, queria trazer um outro amigo aqui da Neuromed ao palco, Dr. Walter. Dr. Walter é um dos grandes especialistas na medicina preventiva, trabalha com isso há mais de 30 anos e acho que tem vários cases maravilhosos de sucesso. E acho que é o único jeito que a gente pode falar de economias e gerar valor para o paciente, esse aqui é um dos maiores. Dr. Walter. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, agradeço o Anthony, a Neuromed, toda a organização, todos os patrocinadores. E eu vou procurar falar, a minha experiência em prevenção são mais de 30 anos, é minha formação. E eu vou contar um pouco para vocês das nossas experiências e o porquê. E começando aí um pouco com como anda a saúde no nosso país, né? Qualidade do SUS, menos de 25% da população tem assistência em saúde privada, a pressão sobre os custos assistenciais está cada vez maior, a inflação médica muito maior do que a inflação de consumo, a judicialização, os novos tratamentos e fraudes elevando ainda mais o custo da saúde, o sistema muito mais preparado para a situação aguda do que para situações crônicas, né? Informações que tem a ver com todo esse nosso, informações totalmente fragmentadas, e o desperdício da utilização é muito significativo. Então, a primeira pergunta que a gente traz é como gerir a saúde com qualidade e equilíbrio nos custos. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né? A primeira resposta que eu tenho é a prevenção. Esse slide aqui, a gente poderia ficar falando nele muitos minutos, né? Mas prevenção é o melhor remédio e todos acho que concordamos com isso. É uma vantagem para todos, para as empresas, aumentando produtividade, melhorando o presenteísmo, absenteísmo, para os pacientes, mais saúde, mais qualidade de vida, e para as instituições que cuidam da saúde e a otimização dos custos. Então, o ganha-ganha, ele é perceptível a todos nós. Só que, como eu trabalho há mais de 30 anos com prevenção, na prática não é o que acontece. Quantos de nós efetivamente aqui praticamos um bom estilo de vida? Temos essa cultura, quer seja para nós ou para a nossa família? Quando a gente fala em prevenção ou em estratégias de prevenção, precisa ter investimento, ela não é milagrosa. Muitas instituições começam a desenvolver programas ou atividades querendo um retorno a curto prazo. Isso não é possível, né? Apenas
agindo nos custos, e nos custos não adianta você só ter ação naquele segmento, naqueles pacientes, naquela população com alto custo. Você tem que agir no risco. E o primeiro gol que eu vejo para isso, para que se convença uma sociedade, instituições, o governo a implantar mais em prevenção, é a inteligência artificial, onde de cara ela pode nos ajudar a demonstrar o AAA, né? Não só a qualidade, segurança, mas o retorno financeiro. E alguns fatos que nós trazemos, né? Que são evidências, 20% dos óbitos por doenças crônicas está relacionado ao tabagismo, a obesidade, a cada 5 aumento no peso corporal, você tem um aumento de 30% na mortalidade. Em compensação, o sedentarismo mata 2 vezes mais que a obesidade. E pessoas com estilo de vida com fatores de risco gastam, no mínimo, 16% a mais com saúde. 80% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço são tabagistas. Diabetes, onde a gente tem, juntamente com a Neuromed, participamos de um projeto muito, muito bacana, só 25% da população é controlada. Ou seja, quando a gente fala em prevenção, nós já sabemos o que fazer. Não precisa, óbvio que determinados diagnósticos são importantes, mas quando a gente fala em doença cardíaca, diabetes, doença obstrutiva pulmonar crônica, alguns tipos de câncer, obesidade, junto com o estilo de vida, tabagismo, dieta inadequada e sedentarismo, isso representa mais de 60% a 70% da mortalidade aqui no nosso país. E ainda levando em consideração o aumento da população idosa, que ela é em progressão geométrica, né? Então, nós sabemos o que fazer, mas o que queremos? Aí entramos na parte do custo, né? Nós queremos qualidade a qualquer custo ou qualidade ao menor custo? Nós precisamos ter qualidade com olho no custo também. Mas eu coloquei aqui algumas situações. A gente quer gastar, o que acontece? Nós gastamos milhões em UTI no tratamento de um paciente cirrótico, em vez de investir na prevenção do alcoolismo. Ou seja, todas essas situações que eu estou colocando é a realidade, é a nossa cultura e é onde a gente acaba gastando dinheiro, né? A gente acaba gastando milhões em UTI neonatal, no tratamento de um recém-nascido, em vez de investir numa educação da gestante, da família, na adesão ao pré-natal. Investir em estentes coronarianos, em cirurgias cardíacas, em vez de investir no paciente crônico, nos fatores de risco que levam a esses desfechos inadequados. Ter um tomógrafo em cada esquina, orientar a utilização do cinto de segurança, e assim por diante, né? Fazer exames de alta complexidade, investigando quadros duvidosos, em vez de uma história clínica detalhada do paciente e de um protocolo adequado. E gastar milhões em cirurgias, em vez de investir em programas de controle do peso corporal e reeducação postural. Ou seja, nós estamos sempre no fim do processo. E aí a gente traz esse slide, já que eu fui convidado aqui para falar de medicina preventiva, que eu acho que é o slide onde, desde 1965, Livell e Clark colocam a história natural da doença, passando pela prevenção primária, a fase pré-patogênica, onde... Porque prevenção não é só evitar, nesse caso, sim. Na fase pré-patogênica, nós queremos evitar uma doença. O exemplo mais claro dessa situação é vacinação, né? Mas é investir em estilo de vida e também em proteção específica. São as ações dessa fase para evitar o aparecimento de uma doença. Na prevenção secundária, o diagnóstico e tratamento precoce, os rastreamentos, os problemas crônicos, a adesão aos problemas crônicos, ou seja, o objetivo nessa fase é minimizar complicações. Na terciária, essa doença já avançou e o investimento é em reabilitação, adaptação de sequelas que possivelmente possam ter ficado com esse paciente.
A Livell e Clark ele estabeleceu 3 fases, e hoje a gente já fala em 4, quarta e a quinta fase. A quaternária já seria entrando no paciente paliativo, onde também é importante a inteligência artificial, também nessa fase poderia encontrar os pacientes, né, e já existem sistemas para isso, encontrar aqueles pacientes onde o tratamento excessivo é danoso, ou seja, você ter o tratamento adequado e já antecipar essas orientações à família e interagir adequadamente com qualidade de vida para aliviar o sofrimento desses pacientes e não investir cada vez mais em tratamentos, por exemplo, quimioterápicos, onde ele já não tem mais nenhuma resposta. Aí eu peguei o exemplo de um caso real, de um paciente, em 2005, um homem de 37 anos, para explicar essa história natural da doença como um caso real, né? Sedentário, com excesso de peso, má alimentação, histórico familiar de diabetes, aonde um investimento já poderia ter sido realizado aí e nada é feito. A situação avança, com 40 anos ele já não tem excesso de peso, ele está obeso e estressado. Depois de mais 2 anos, hipertenso, já começando a um custo também, um custo importante. Em 2012, diagnóstico de diabetes sendo hiperconsultador de pronto-socorro. Em 2015, esse paciente foi para uma cirurgia de revascularização, depois acabou ficando com sequelas e em home care. E esses custos aumentando, e não há a intervenção adequada, na maioria das vezes não se acha essa população ou esse paciente para que você tenha as intervenções ou ele esteja na esteira adequada da coordenação de cuidado para minimizar essa história natural da doença, que é o que mais a gente observa, inclusive nos nossos familiares. Partindo agora para a era Covid, qual foi a nossa vivência, né? E a vivência de todos. Nós tivemos uma grande alfabetização. Isso mudou nossa vida e mudou a vida das organizações. Eu viajava semanalmente para várias cidades ou para vários estados, quer seja dando treinamento, quer seja participando de reuniões, e os teams da vida, Zoom, etc., nos fizeram aprender e ganhar muito tempo com isso. Reuniões, treinamentos com pacientes, com cuidadores, com familiares. Isso tudo era feito presencialmente, né? E tivemos um ganho importante em qualidade. Palestras. A telemedicina ela veio para ficar, desde que ela tenha um protocolo adequado. Não só a telemedicina para com os pacientes, mas, como já foi falado aqui, a telemedicina entre os médicos, entre os profissionais de saúde, principalmente em situações onde você não tem aquele profissional com a capacitação adequada para determinado diagnóstico ou conduta, e entre esses profissionais de regiões distantes você consegue essa efetividade. Agora, na minha vivência, na minha opinião, a inteligência artificial não evoluiu nesse período, não evoluiu como vinha evoluindo e poderia ter evoluído no período Covid, para que a gente entrasse dentro dessas situações de prevenção. Por várias situações, né? A gente acabou tendo reduções de consultas, de cirurgias e de outros rastreamentos, né? Que a gente está vendo agora quantas pessoas deixaram de fazer determinados exames, inclusive para a detecção precoce, por exemplo, de câncer. Quando a gente começa a falar, então, em área de saúde versus a inteligência artificial, algumas situações estão, no nosso modo de ver, bem estabelecida, quer sejam os processos operacionais, como já foi colocado aqui, a maior precisão em diagnósticos, os melhores recursos para tratamento. Hoje nós já temos, como a oncologia é uma área que também faz parte do meu dia a dia, você tem
vários medicamentos, você tem várias situações, às vezes para o mesmo paciente, para a mesma patologia, e hoje você tem sistemas que nos ajudam a encontrar o melhor custo-efetividade para aquele paciente. O armazenamento de dados também, que foi fundamental, e softwares ágeis e prontuários eletrônicos com protocolos assertivos. Agora, quando a gente vem para a minha área, ou quando a gente começa a falar, que é o tema que foi colocado para nós, a medicina preventiva, o que a IA pode nos ajudar? Aquele primeiro gol que eu falei, a inteligência artificial começa a nos ajudar a comprovar o resultado que determinados investimentos possam acontecer, né? A nível de promoção de saúde, você antecipar muito mais orientações para milhares de pessoas ao mesmo tempo. E o mais importante é a detecção precoce de populações a ser colocadas em esteiras adequadas de tratamento, como também já foi colocado aí pelos colegas que me antecederam. Não adianta nada eu não ter a ação, mas também, se eu não tenho uma inteligência artificial por trás disso, uma série de pessoas vão estar na história natural da doença numa intervenção muito posterior. E, muitas vezes, numa intervenção em fase terminal, onde você já não tem o que fazer. Então, como você antecipar essa história natural da doença de uma grande população? É isso que a gente precisa, quando nós falamos em prevenção, no rastreamento e detecção precoce e tratamento precoce, para interromper, minimizar a história negativa na história natural da evolução da doença. Aí algumas situações que a gente vivenciou, enquanto se fazia palestras sobre prevenção para 100 pessoas presencialmente, várias ações, chatbots, ou palestras via Teams, ou como nós estamos fazendo aqui, atingimos milhares de pessoas de uma só vez. Check-up, em vez de esperar aquele paciente reativamente para vir visitar o check-up, né, nós começamos a identificar populações elegíveis. E a nossa experiência foi mais com mulheres que não estavam realizando a mamografia, homens não indo no urologista, mediante o protocolo estabelecido, ou a colonoscopia. Então, assim, check-up. Eu fui médico de check-up durante muito tempo. A maior parte dos executivos que vinham fazer check-up, né, estavam bem de saúde. Aquela população que realmente precisaria vir fazer check-up ou procurar assistência, isso, eu estou falando principalmente no meio executivo, no meio... no meio de trabalho, né? Principalmente quem faz check-up, uma classe muitas vezes mais elevada, aquele produto de check-up. Agora, aqueles pacientes que precisariam, aquela população que precisaria efetivamente fazer poucos exames assertivos, que iam mudar a expectativa de vida e qualidade de vida, muitas vezes não estavam ou não frequentam, mesmo tendo acesso ao plano de saúde, ao seu produto, etc., etc. Né? Passam mulheres que demoram para fazer a mamografia, ou Papa Nicolau, e outros exames de prevenção. Então, não adianta eu fazer um check-up com 500 exames, né? e não ter 4, 5, 6 exames que iriam ter um resultado muito melhor, sem você saber aonde está essa população. O gerenciamento de crônicos, como eu falei, o sistema tem que estar preparado para o crônico, né? O paciente crônico não tem cura, mas ele tem controle, né? E o que a IA nos dá nessa situação? Os exames alterados, o risco de internação, o risco cardíaco, e nos pacientes já identificados, aqueles que não estão com adesão ao tratamento. Então, se fortalecendo cada vez mais o nome do evento, né, que é a IA como copiloto, cada vez mais nós podendo ter essas ferramentas, nós vamos atingir de uma forma importante uma população com mais assertividade e com mais resultado.
E quando a gente vai para monitoramento de uma população, também foram outros aprendizados, onde você, muitas vezes no monitoramento, você fala num call center, onde você vai ligar para milhares de pessoas, mas até chegar a 900, de repente você perdeu muito tempo e tinha uma quantidade de profissionais e uma resolutividade que, na nossa experiência com chatbot linkado a uma inteligência artificial, mudou toda a nossa possibilidade de uma intervenção assertiva com determinadas populações. Experiências mais específicas que eu participei intensamente foi numa ferramenta de modelo preditivo, né, onde essa ferramenta, analisando mais de 90 tópicos e itens de saúde de uma grande população, ela nos trouxe uma população com risco maior de 90% de internação. Né, uma ferramenta onde conseguiu chegar e ela foi validada, então a ação foi muito mais efetiva e por isso que o modelo preditivo que a gente chamou dessa intervenção, em um ano nós atingimos mais de 15 mil pacientes com resultado significativo nessa intervenção usando uma inteligência artificial. Com diabéticos a experiência foi total com a Neuralmed, aí com o Anthony e com a equipe dele, em determinada região. Nós tínhamos, a Neuralmed conseguiu nos passar, depois de alguns meses de avaliação inicialmente, né, onde nós tínhamos 7 mil diabéticos nessa população, né, no interior de São Paulo. Cerca de 50% desses diabéticos estavam em programas adequados, em tratamentos adequados, numa coordenação de cuidado, mas quase 3.500 pacientes, quase 50% também dessa população, não tinha adesão, não tinha um tratamento adequado, múltiplas internações ou passagens em pronto-socorro. E ela, em identificando essa população, ela nos passou. Agora, mais do que isso, para que a gente tivesse essa verba e esse investimento maior e rápido, ele nos ajudou a comprovar para a alta diretoria da empresa, no caso de uma operadora, que os custos por paciente por ano eram cerca de R$12 mil a menor. Então, o paciente cuidado adequadamente, ele custava R$12 mil, quase R$1.000 a menos por ano por paciente, e isso nos favoreceu a essa busca que continua ainda, esse programa acontecendo e sendo ampliado dentro da operadora. Com Covid, e falando em experiência de inteligência artificial, o que a gente participou? Os pacientes que eram encaminhados para o domicílio, detectados Covid positivo e isolamento domiciliar, foi desenvolvido também um chatbot com inteligência artificial, onde a gente monitorou, em um ano e meio, cerca de 200 mil pacientes, orientando como ele deve, por chatbot. Inicialmente começamos por telefone, mas não iríamos vencer. Né? Não iríamos vencer. Para monitorar cerca de 15 mil casos por mês, eu iria precisar de, no mínimo, 100 profissionais. E, no final, nós tínhamos, para essa quantidade, só 6 profissionais. Porque o chatbot, ele passava a orientação, ele era inteligente no seguinte sentido, de diariamente nos passar as notificações específicas para que o contato fosse imediato. Aí sim, enfermeiras e médicos preparados entravam diariamente em contato com dezenas de pessoas, mas não milhares. E eram aquelas pessoas que ou tinham piorado um sintoma, ou estavam com alguma dúvida específica, né? Ou ainda, às vezes, o resultado de confirmação ia sair. Então, porque senão a gente iria ligar para milhares de pessoas
e a maioria delas não precisaria dessa ajuda porque tinha tido uma evolução muito positiva da doença, ou seja, a gente conseguiu rapidamente identificar e interagir com as pessoas que respondiam. Então, foi construído esse sistema para que a gente conseguisse ter esse filtro. E um outro exemplo que a gente já tem há alguns anos é o monitoramento de gestantes. Quando você fala em programa para gestantes, e quando você fala em resultado para melhoria da saúde do binômio mãe e filho, você tem que ser muito rápido, e muito mais rápido que o doente crônico. O doente crônico, se eu não captei ele para uma intervenção, ou porque ele está em adesão ou não, esse mês, ou o mês seguinte, ou outro, ele crônico, eu vou conseguir sucesso. Numa gestante, se você perde um mês de uma ação, de uma gestante de alto risco, onde ela está diabética, hipertensa, cardiopata e etc., você perde toda essa possibilidade de você evitar prematuridade ou danos tanto para a mãe quanto o bebê. Então, a gente teve grandes sucessos com isso, com um chatbot também importante, uma ferramenta importante com inteligência artificial para gestantes. Esse slide ele poderia ser o primeiro, eu resolvi colocá-lo em último, e considero que tem tudo a ver com o evento de hoje. Eu tive 2 vezes na Kaiser, permanente, fazendo estágio, para adaptar disease e case management que eram realizados lá, aqui, né? E essa é uma pirâmide que também a gente já constata que ela é praticamente igual aqui na nossa população. Ou seja, 1 a 5% da população é alta complexidade, muitas vezes doentes acamados, né? Que tem uma perda funcional importante. 20 a 30% tem uma condição de saúde de alto risco, que precisa uma intervenção mais assertiva e um investimento mais assertivo. 70 a 80% doença simples, que é o nível 1, que a Kaiser chama, e a promoção de saúde você pode fazer para toda a população. E como relacionar isso a custo, né? Os topos da pirâmide, né? O primeiro e o segundo, 15% dessa população acaba gastando 70% do sinistro. É quase um Pareto aí, né? E é isso que a gente observa. O Anthony mostrou lá, nós médicos temos muito mais de dificuldade de fazer a comunicação e a sensibilidade, mas aquele mundo de bolinhas azul e vermelha que o Anthony colocou é exatamente isso. Você pode e deve agir em toda a população, né? Mas você precisa identificar rapidamente aquela população que está perdendo o status funcional, que tem riscos que vão ter. Por isso que aí que eu tento ligar o porquê que eu expliquei, eu não quis dar aula em falar a história natural da doença, mas a história natural da doença é aquele slide que eu mostrei, e acontecerá com todos nós, começando com riscos, passando a ter uma doença que, se ela não for detectada precocemente, ela vai evoluir, e a gente vai chegar num estado terminal, ou um desfecho de um AVC, um infarto, ou outras situações, né? E é aqui que a gente tem, na inteligência artificial, a grande possibilidade de, mais rapidamente, a gente interromper, ou seja, prevenir é evitar, é interromper, é minimizar, é aliviar, e por isso que eu puxo a sardinha para o nosso lado. A prevenção é o único remédio para o sistema de saúde hoje, do mundo, e todo mundo fala isso, mas para isso tem que ter investimento, para isso tem que ter inteligência artificial, para isso tem que ter mudança de comportamento, para isso tem que ter estudo, para isso tem que ter vontade de mudar paradigma, né? Tem que ter vontade de mudar paradigma. Se o sistema ficar o mesmo, né, nós vamos ter os mesmos resultados. E cada vez mais a inteligência artificial ela vai nos dar
Hoje todos nós, falando agora como gestor médico, nós precisamos ter indicadores, precisamos ter números, precisamos ter condições de avaliar qualidade e custo. Qualidade e custo é o tal do AAA, segurança, qualidade e custo. Né? E sozinhos a gente não vai conseguir vencer essa batalha. E vamos continuar com uma base de população em saúde suplementar muito aquém do que deveria, né? E poderíamos ter também no SUS uma outra situação se o investimento em prevenção fosse maior. Mas volto a insistir, eu trabalho com isso há mais de 30 anos e ainda hoje a gente ainda fala que mata o leão, tem que encontrar o leão. Eu nem sei qual termo usar, porque o convencimento é muito difícil, porque a cultura nossa não é essa. Né? A cultura nossa é tudo de imediato, né? E aí vem a dificuldade de uma mudança. Eu acho, sim, que a era Covid nos ajudou a que essa mudança, nos sensibilizou para que essa mudança ocorra. E não adianta realmente a inteligência artificial sem ter um preparo, o que fazer depois daquele diagnóstico. Né? Por isso que a gente está falando em preventiva, por isso que não sei se foi o Anthony que pôs o nome da minha palestra, né? Quer dizer, um novo caminho, né? Qual que é o novo caminho? E o novo caminho é prevenção mesmo, é essa palavra ampla que a gente precisa cada vez mais interagir. Aí eu pus para fechar o slide aí, que o Anthony está fazendo, acho que já está esgotando o meu tempo, né? Aí eu achei essa frase aí de Heráclito, quase 500 anos antes de Cristo. Nada é permanente, exceto a mudança. Né? E a gente continua vivenciando épocas de mudanças muito rápidas, muito rápidas. Né? Cada vez mais somos cobrados de indicadores com clareza de seus propósitos e que agreguem valor. Eu já falei em AAA aqui de novo, que agreguem valor. As organizações e executivos precisam ser mais eficazes para obter resultados cobrados com menor custo. Precisam ter um excelente copiloto, que é o motivo de a gente estar conversando hoje aqui. Obrigado. Era isso que eu queria colocar. Espero que tenha atingido a expectativa de vocês. Forte abraço, uma boa noite, se cuidem, pratiquem mais saúde, né? Vacinação é fundamental e outros cuidados também. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Muito obrigado, doutor. É sempre um prazer, sempre uma aula, literalmente, de escutar falar. Muito obrigado. E aí, dando continuidade aqui ao nosso programa, queria convidar outro grande amigo nosso aqui da Neuralmed, tudo bem, doutor Augusto, falar um pouco do lado de onde a gente nasceu e onde é o dia a dia aqui do doutor Augusto, que é o mundo da radiologia e como a IA tem sido parte do dia a dia deles. Doutor Augusto. Boa noite a todos, obrigado, Anthony. Obrigado a toda a equipe Neuralmed, prazer estar aqui falando com vocês. Então, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da radiologia, que é a nossa base, é a nossa vida, e onde a inteligência artificial tem ajudado, tem caminhado junto com a gente, e onde a gente vê como que são os próximos cenários aí muito em breve. Então, um pouquinho de mim, eu sou radiologista, fiz gestão em saúde. Um pouco da nossa empresa. A gente sempre, quando começou, a gente vem de uma empresa de mais de 10 anos no mercado fazendo teleradiologia. E a nossa preocupação sempre foi fazer o que a gente poderia fazer diferente, aonde a gente agregaria valor, aonde a gente conseguiria trazer qualidade com valor agregado, seja para o nosso paciente, seja para o nosso médico, seja para o médico solicitante. Então, desde lá de trás, a gente sempre investiu em ter uma central de laudos, em investir em qualidade de monitores, em qualidade de diagnóstico. Com o nosso crescimento, a gente entende que a parte de pessoas e dar suporte às pessoas é extremamente fundamental para a gente. Então, a gente fez uma nova central de laudos agora em São Paulo. Essa central, hoje, é a central mais moderna da América Latina, porque a gente investiu muito, não só na infraestrutura do local, com monitor de alta definição, com a parte de iluminação, som ambiente, cadeiras, como a gente investiu muito na parte de inteligência artificial.
A gente entende que é uma ferramenta extremamente fundamental para o radiologista. Não vai ter radiologista que vai conseguir se desenvolver e trabalhar muito em breve sem o uso da inteligência artificial. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês, de um pouquinho das experiências que a gente tem tido, o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem visto e algumas coisas que a gente tem visto também com o nosso pessoal da Neuralmed. Então, hoje a gente está com alguns programas e sempre entrando, sempre auxiliando na linha de auxílio do médico, auxílio do radiologista. E, no caso da Neuralmed, eu acho que é um ponto bastante importante, até foi comentado aqui antes, em outras palestras, na mesa, no bate-papo, a questão do raio-x de tórax, e eu vou chegar lá na frente e vou comentar um pouco, que eu acho que ele sai principalmente do escopo não só radiologista, como um auxílio para o clínico lá na ponta, e a gente tem hoje uma atuação no Brasil todo. Então, a gente encontra uma heterogeneidade de clínicos muito grande. Uma coisa é um médico bem formado, com um suporte muito bom nos grandes centros. Outra coisa é um médico num pronto-socorro no interior do Ceará. É uma diferença muito grande, a retaguarda que ele precisa, o suporte que ele precisa é muito maior. Então, um pouquinho de mamografia que a gente tem analisado. A gente tem visto aí um auxílio muito bacana, principalmente no fato de poder auxiliar em... vai estar no próximo slide, eu mostro já para vocês. Mas principalmente no fato de poder auxiliar na triagem da fila do paciente. Então, o paciente com provável lesão maligna, ele entra sinalizado na fila, fazendo com que a gente consiga priorizar a análise daquele laudo e priorizar o diagnóstico do paciente, já fazendo o encaminhamento devido para ele. Temos visto também muitos casos de algumas lesões, algumas imagens que são um pouco duvidosas. O IA já ajuda e auxilia o radiologista nessa detecção, em tirar essa dúvida, em esclarecer esse ponto. E a gente vê, eu gosto de colocar também o que ainda é em evolução, porque é uma grande evolução a parte de inteligência artificial, e eu acho que cada vez vai evoluir mais, as coisas que ainda a gente encontra que são carentes de melhoria e que a gente vê melhorando a cada dia. Então, muitas vezes tem valorização de muitos achados benignos, então são achados que a inteligência entende que seria alguma coisa potencial e, na verdade, não são. Muito grande parte disso é um pouco de culpa da nossa, vamos dizer assim, estrutura de país. A gente tem serviços e locais muito heterogêneos. Então, tem equipamentos mais antigos, tem equipamentos que o chassi, o plate, é um plate mais antigo, ele tem algum tipo de artefato, algum tipo de sujeira, e, obviamente, é mais difícil e leva mais tempo para a inteligência artificial entender que ela precisa desconsiderar aquilo, que aquela imagem que, na característica dela, seria totalmente um possível, um potencial câncer, nada mais é do que uma sujeira, ou uma falha, ou alguma coisa que está errada aí. Isso que eu queria mostrar, que serve na mamografia, serve na tomo de crânio, serve em vários exames, que é a questão da nossa fila de trabalho. Eu acho que essa possibilidade da inteligência artificial, quando faz a leitura, fazer uma sinalização para a gente. Então, imagina, a gente trabalha hoje, para vocês terem um pouco de ideia, numa média de 250, 300 exames de urgência por hora. Então, você poder, numa fila de exames de urgência, conseguir priorizar, saber o que potencialmente é extremamente grave e priorizar isso, faz muita diferença para o prognóstico do paciente, para a qualidade do paciente. Então, a gente entende que isso é muito importante. No caso da fila da mamografia, que às vezes leva 48 horas para um laudo, você consegue fazer o laudo mais rápido do paciente com potencial rápido. No caso de crânio, a inteligência artificial, a gente tem visto o quê? A parte de sinalização de imagens de, principalmente, sangramentos. E sangramento, a gente sabe, um protocolo tratado de uma forma rápida, um protocolo com uma ação rápida, no caso do sangramento, muda a capacidade do paciente ter uma sobrevida totalmente normal, sem nenhuma sequela, ou uma possibilidade de óbito. Então, a gente entende que é uma ferramenta extremamente importante, que auxilia, que traz um resultado muito positivo lá na ponta para o paciente, para o médico solicitante. A gente vê que isso é muito, muito importante. A gente vê ainda alguns achados de falso positivo, principalmente quando tem calcificação, quando tem material cirúrgico. Às vezes, algumas máquinas também são muito diferentes, então faz com que ela tenha uma dificuldade de interpretação. Mas o grande ponto que eu vejo aí é essa parte da melhora no tempo diagnóstico e no benefício que isso traz.
Ressonância magnética. A gente tem visto um estudo muito bacana, um trabalho. Esse a gente ainda não está trabalhando, a gente tem acompanhado, mas principalmente no caso da doença de Alzheimer. Por quê? Na doença de Alzheimer é fundamental para a gente conseguir ter uma detecção e conseguir ter a ação do medicamento da forma mais adequada, o quanto antes isso acontecer. E o problema é, o radiologista não tem capacidade, a visão do olho do radiologista, ele não consegue ver pequenas alterações do parênquima cerebral, que são elas que logo no começo, elas entram em fase de estagnação, quando a medicação está tendo um efeito adequado, ou elas continuam numa progressão. A gente não tem uma capacidade, a gente não consegue microscopicamente identificar isso tão cedo quanto o computador, quanto a inteligência artificial. Então, a gente vê que alguns trabalhos têm sido muito positivos no paciente que realiza o exame. Ele tem que realizar, tem uma série de critérios, por isso a gente ainda não consegue utilizar, a máquina precisa ser a mesma, todas as condições precisam ser exatamente as mesmas para que consiga-se ter esse resultado. Mas a gente vê que está evoluindo cada vez mais e vai ser um resultado muito positivo, porque essa capacidade de avaliação volumétrica que a máquina, que a inteligência consegue fazer e trazer para você, te mostrando, olha, de um exame de 1 mês e meio atrás para agora, não houve redução, então a medicação está sendo de acordo, pode continuar essa linha de tratamento, ou houve uma alteração, ele continua progredindo, há uma necessidade de mudar a medicação, pode fazer toda a diferença no tempo de vida, na qualidade de vida do paciente. Então, a gente acha isso muito bacana, a gente tem acompanhado, ansiosos pela evolução, para poder já estar utilizando. E, obviamente, as limitações estão ainda na parte do custo, na limitação de ter que ser exatamente o mesmo equipamento, com a mesma situação do protocolo realizado, que hoje, infelizmente, no Brasil, ainda é uma realidade um pouco distante. Aí, falando um pouco para vocês da parte de raio-x de tórax, que aí é uma utilização que a gente faz com a ferramenta da Neuralmed, que a gente tem ficado bastante satisfeito. Hoje, para a gente ter uma ideia, a gente está com ao redor de 35 mil raio-x por mês. Desses, praticamente 50% são raio-x de tórax. Então, em vários fatores, isso para a gente é importante, é uma ferramenta que a gente quer cada vez mais que ela funcione melhor e auxilie. E ela tem sido muito positivo. Então, a gente tem, desde as indicações de exames normais, isso para a gente é importante, facilita, agiliza trabalho, agiliza a fila. Hoje a gente sente uma pressão muito grande de tempo de resposta de laudo, qualidade de laudo, e a gente entende que é extremamente importante conseguir ter um laudo bom, de qualidade, num curto espaço de tempo. E se a gente consegue contar com uma ferramenta que seja confiável, que tenha uma confiabilidade e que te traga isso com um caminho bem resolvido, agiliza muito o trabalho do radiologista. Vemos também casos com alterações, onde ela entra com as porcentagens e os índices de probabilidade. Então, isso você também começa e consegue acertar, consegue ajustar e criar a relevância dela. Então, aqui a gente está no caso de um paciente com uma cardiomegalia, o aumento do coração, e a gente vê no mapa que tem 87% de probabilidade disso, então é uma probabilidade muito alta, já facilita muito, já agiliza muito. Mas o que eu acho muito importante aqui, que aí sai até do âmbito do radiologista, e a gente tem, com parceiros, a gente tem visto que tem surgido um interesse grande, que é o médico lá da ponta do pronto-socorro, o médico clínico solicitante, que muitas vezes não consegue ou não entende exatamente o que ele está vendo, principalmente no caso ou de um pneumotórax, ou eventualmente uma massa, ou um pequeno nódulo, a inteligência artificial faz esse auxílio para ele, para auxiliar na conduta dele. Então ele recebe um exame que às vezes nem passou, muitos hospitais não laudam raio-x, o raio-x não chega para a gente não tem a oportunidade de poder falar, olha, é assim ou é aquilo. Muito hospital faz o raio-x, é questão de convênio, e já libera direto o exame sem laudo. Mas com a ferramenta, chamando a atenção do clínico, olha, esse paciente tem uma probabilidade de 87% de ser um nódulo, o clínico vai falar, deixa eu encaminhar para uma tomografia. Olha, tem uma possibilidade de ser um pneumotórax, de ser uma massa, ele consegue dar uma conduta diferente. Obviamente, num grande centro,
é muito menor a necessidade. Mas quando a gente fala do Brasil, o Brasil é territorial, é muito grande, a extensão é muito grande, e tenho certeza que isso é uma ferramenta muito importante e vai ser cada vez mais necessária para o bem-estar, para a qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente tem visto essa parte da indicação de prioridade e análise, isso é muito importante. As detecções precoces de diminutas lesões. Hoje é interessante, eu sou filho de radiologistas e meu pai aprendeu e viveu muito com o raio-x e era o raio-x que tinha. Então, a quantidade de informações que se extraía do raio-x eram muito maiores. E hoje, infelizmente, isso vem se perdendo. Hoje, como os grandes centros, principalmente, é muito fácil pedir uma tomografia, pedir uma ressonância, acaba-se que o raio-x vira uma triagem muito simples. Mas precisa ser dado a atenção até na parte do preventivo, até na parte da questão de gestão de custo, e você ter uma ferramenta que consiga te ajudar a sinalizar isso daí, eu acho que agrega muito valor e tem uma situação de auxiliar bastante. Ou as porcentagens também, que auxiliam muito, e você consegue filtrar isso dentro da ferramenta. Então, você cria com ela qual é a porcentagem que você quer que comece a tornar relevante. Então, isso daí também padroniza, olha, abaixo de 50%, abaixo de 60%, eu vou considerar que não é relevante. Acima disso, você me sinaliza e eu começo a tomar algum tipo de conduta. Eu acho que é muito, muito importante. A parte de agilidade e confiança diagnóstica, eu acho que isso é muito legal. A gente, quando pensa em laudo, quando pensa em estrutura, e quando pensou na central e fazer toda a parte desse movimento com a central, foi justamente na linha de diferenciação de qualidade. E a gente entende que é uma ferramenta extremamente importante para o radiologista, é uma ferramenta que a gente não vai ver o radiologista trabalhando em breve sem ela. É muito interessante, em 2019, eu tive no primeiro evento do Congresso do Colégio Europeu de Radiologia em Barcelona, onde estava se discutindo a inteligência artificial na radiologia, e foi o primeiro evento, eu acho que um pouco mais sério, falando disso. E naquele momento estava tendo toda uma situação, e aqui no Brasil a radiologia vai deixar de existir, agora a máquina vai substituir, a inteligência vai fazer, vai acontecer. E ali foi muito claro em dar nortes e ver o que a gente tem visto, que vai ser uma ferramenta cada vez mais fundamental para o radiologista, vai ser uma ferramenta que vai auxiliar cada vez mais o radiologista, mas não vai ser uma ferramenta que vai substituir. Vai ser um trabalho em conjunto, vai ser uma ferramenta de uso. Obviamente, existem uma série, como em outras situações, de discernimentos que são necessários num conjunto de observância de tudo, que não vai substituir dessa forma. Mas, com certeza, muito em breve, não vai ter radiologista que consiga trabalhar sem a inteligência artificial. Eu acho que é um caminho sem volta aí, tanto que a gente já utiliza numa linha de inteligência aumentada, até no intuito de ser um pouco mais amigável e ser mais aceito de que é uma ferramenta de auxílio e de melhora de qualidade. Com isso, a gente consegue ter um tempo de resposta melhor, um laudo de melhor qualidade. A gente observa muitas vezes que, em alguns horários, principalmente em plantões noturnos, tem um índice maior do radiologista comer alguma bola, passar alguma situação, e tendo uma ferramenta, ela auxilia a, olha melhor aquilo ali, olha isso daqui que eu estou achando, e muitas vezes a gente consegue evitar que passe alguma coisa, evitar que tenha alguma situação que passe batido aí, que por algum motivo não tenha sido observada. Um pouquinho da gente hoje. Hoje a gente tem uma visão aí de um crescimento, tem observado e visto que cada vez mais é importante investir em pessoas, investir no nosso time, investir em padronizar a qualidade, investir em treinamento, investir em ferramentas que tragam isso para que a gente consiga fazer essa propagação e ter um crescimento em um número bacana. Eu agradeço demais, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, doutor. E com isso, a gente chega ao fim do nosso evento. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente, todo mundo que acompanhou a gente online até agora, obviamente os nossos palestrantes, mas acima de tudo e sempre a equipe da Neuralmed, que não só conseguiu fazer o evento acontecer, mas é a alma e a coisa mais importante que a gente tem hoje na criação de todas as tecnologias que estão o resultado do que a gente tem hoje com os parceiros, com as equipes, com os produtos que estão vindo ao mercado. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.